O programa de hoje é dedicado à comunidade surda do Brasil. Da gravação à edição, tentamos deixar tudo de modo que seja facilitado o entendimento deles. Convidamos todos a adentrar um pouco neste mundo silencioso, desconhecido por muitos e instigante para quem busca silenciar e contemplar mais a vida. Para abrir as portas deste universo aos ouvintes, vamos trilhar o caminho de fé da catequista Maria, uma das fundadoras da Pastoral dos Surdos em Belo Horizonte. Me arrisquei a começar com o pouco que sei da língua brasileira de sinais. Olá, vamos conhecer a história da Maria. Ela é surda. Maria, como você ficou surda? Eu tinha 13 anos e tive um problema no ouvido, minha garganta inflamou demais e aí atacou o ouvido. Fui ao médico, fiz uma série de exames, deram uma injeção forte no meu braço e aí ele descobriu que eu fiquei surda de ambas as orelhas. Antes eu me sentia muito bem, porque eu escutava tudo, escutava as músicas, escutava as pessoas me chamando e depois eu percebi que isso não ia ter mais, porque agora eu era surda, como é que eu ia fazer? E aí eu pensava, nossa, mas eu sou a única surda do mundo, como é que vai ser isso? E aí quando eu vim para Belo Horizonte, eu encontrei um grupo de surdos e comecei a perceber e a ver que poderia sim haver uma comunicação entre os surdos. E aí eu fiquei admirada e comecei a aprender a língua de sinais. Eu comecei a participar da Pastoral do Surdo em 92 e foi uma experiência surpreendente para mim, porque eu nunca pensei em começar a trabalhar com surdo, principalmente dentro da igreja. Eu não pensava nisso. E aí, como aconteceu isso? Eu era professora no Colégio Francisco Sales, conheci uma amiga, a Claudete, e ela também era professora, e eu também era professora lá no Francisco Sales. E ela tinha um sonho também de catequizar e ensinar o evangelho para os surdos. Então eu comecei no horário de aula minha, eu comecei a combinar com os alunos um horário ou outro para poder ensinar para eles. Então na hora do almoço, que os alunos tinham na escola, a gente ia para a sala de aula, arrumava as cadeiras, preparava e começava a aula. Mais ou menos, eram 30 minutos, mais ou menos só. Tinha que ser rápido, porque os alunos tinham que voltar para a sala de aula para aprender os conteúdos normais. Como você se sente aqui? A Pastoral do Surdo, eu sinto como se fosse a minha segunda casa. Eu sento aqui, eu sinto que eu estou com a minha família, tenho muitos amigos. Às vezes eu estou doente, chego aqui, tenho contato com os meus amigos e eu melhoro, me sinto melhor. Também quero agradecer a Deus, porque foi Ele que me escolheu e aqui na Pastoral do Surdo eu trabalho muito bom, um trabalho maravilhoso. Parece um trabalho social, porque aqui é um lugar em que o surdo, se tem esse apoio para o surdo, porque às vezes ele vai procurar um outro lugar e não tem. Então, a Pastoral do Surdo, você tem esse apoio, você tem a comunicação, tem intérprete, tem pessoas que caminham junto com você, te ajudando a resolver os seus problemas. Tivemos também um outro surdo preso dentro da cadeia. O trabalho é muito sério, porque o surdo ele fica preso e a família abandona mesmo. Muita coisa pesada que a gente trabalha, questão de doença. Tem uma menina também que ela fez uma cirurgia de seio porque ela estava com câncer e ela ficou muito nervosa por causa disso, querendo saber por que ela retirou o seio, porque a família não explicava, a família simplesmente levou ela para fazer a cirurgia e retirou e ela sem saber o que estava acontecendo. E aí nós fomos até a casa dela no Barreiro para conversar, para explicar o motivo pelo qual ela tinha tirado o seio, porque ela estava com um câncer e aí ela pensou que foi retirado o seio dela porque eles queriam matar ela. Cada surdo possui um sinal.
Para os ouvintes, é como os apelidos que damos aos amigos. Maria tem um sinal raro, no peito. O meu sinal, ele é esse, ele parece que vem realmente do coração. Eu penso que esse sinal foi me dado, porque quando eu comecei a trabalhar na escola dos surdos, não tinha língua de sinais, e eu fui a primeira surda professora que cheguei na escola, e era proibido a língua de sinais, mas eu fechava a sala e ensinava os meus alunos em língua de sinais. Então, meu sinal é esse, é porque eles viram que era fácil, que eu amava dar aula, né, que tinha amor, por isso o sinal ficou esse. O trabalho dos voluntários na Pastoral dos Surdos é um desafio e uma necessidade. A Pastoral do Surdo, ela acontece no sentido de que o surdo, ele vive tudo que tem numa paróquia. Tem a catequese para criança, tem um grupo de ministros da comunhão, tem os ministros da palavra, tem um grupo de leitores. Então, tudo que tem numa vida paroquial, a Pastoral do Surdo vive também essa dimensão. Porque a evangelização precisa de chegar neles, porque por eles terem uma língua própria, eles têm uma cultura própria, e a evangelização deles também é própria. Então, por isso, tudo é especial e precisa de ter esse cuidado, esse zelo com eles. Vocês passam todo um ensinamento, toda uma formação, uma catequese para o surdo, mas acredito que também vocês aprendem muito, né? Verdade. O impacto de falar português e entrar no mundo deles, da língua deles, uma outra cultura, por ter uma língua, tem uma outra cultura, é impactante, e a gente entra no mundo deles e acaba participando da vida deles. Nós, hoje, na Pastoral do Surdo, nós temos um grupo de 8 intérpretes. Nós começamos antes, eram menos intérpretes, aí foi aumentando, o pessoal foi querendo participar, e hoje nós montamos um grupo para poder estudar mesmo os sinais bíblicos e os sinais da igreja mesmo, porque tem muita coisa, é muita metáfora, né, muita coisa que às vezes a gente não entende trazendo para os dias de hoje. Então nós temos um trabalho, começamos há um tempo atrás a desenvolver um trabalho para interpretar melhor as celebrações para que os surdos pudessem entender. Então nosso intuito é passar isso tudo para a língua de sinais. Nós vamos chamar os surdos para trabalharem junto com a gente, passar os sinais e perguntar aí o que vocês acham, nós vamos trocar, e depois nós vamos abrir isso, né, para as outras arquidioceses, para as outras pastorais, caso elas queiram. Nós temos visitas de muitas pastorais dos surdos de outras cidades que vêm nos visitar para conhecer o trabalho que a gente desenvolve, porque nós temos o grupo de intérpretes, temos o grupo de catequistas, tem o grupo de ministros, né? Então, assim, sobressaiu na Arquidiocese de Belo Horizonte esse trabalho que a gente tem feito. Então, hoje o trabalho que a gente tem feito é esse. E eu, especificamente, além de ser intérprete, eu sou catequista junto com o pessoal da catequese, continuo até hoje. Os voluntários ajudam, mas, como o nome diz, a pastoral é dos surdos. Dezenas deles se dedicam a levar a palavra de Deus por meio de trabalhos manuais e catequese. Eu mexo com a parte de costura, fazendo toalhas, fazendo um monte de coisa, né? Os objetos que a Pastoral do Surdo faz, bolsas. E a gente vende, né, para conseguir ajudar a pastoral com o dinheiro arrecadado. Ela é costureira. Como que ela começou a costurar e quem ensinou? Eu aprendi sozinha. Eu via em livros, em revistas, e aí eu comecei a fazer. E aí eu via, eu olhava, tentava fazer, e aí eu comecei a bordar, comecei a fazer um monte de coisa. Então eu faço aventais, faço várias coisas. Começou no começo, né, errando algumas coisas, mas aí agora já melhorou bastante, já aperfeiçoei. Graças a Deus. E como você vive a sua fé?
Eu sou ministra da Eucaristia, me sinto muito bem em ministrar, né, a comunhão para as pessoas. Eu sinto Cristo mais forte no meu coração quando eu estou trabalhando para Deus. O Mike também é professor aqui. Ele vai ensinar para a gente as regras iniciais para um ouvinte que quer aprender Libras. Como que a gente faz, Mike? Bom, meu nome é Mike, o meu sinal é esse. Por que meu sinal é esse? Porque é próprio realmente da cultura surda que tem essa identificação. Então, o primeiro contato com o surdo, como se inicia? A gente, por exemplo, um ouvinte que ainda não sabe nada, e aí ele começa a aprender o alfabeto, aprender as letras. Depois que já está isso já consolidado, a gente, por exemplo, vou ensinar o sinal, que é o sinal de pastoral do surdo. Aí depois, por exemplo, esse é o sinal de oi, boa tarde, ou bom dia, boa noite, obrigado, prazer em conhecer. E aí a gente vai aprendendo realmente aos pouquinhos. Esse seria esse contato inicial. O nome do programa é Pelos Caminhos da Fé. Como que a gente diria isso? Bem-vindo ao Pelos Caminhos da Fé. Então ficaria bem-vindo aos caminhos da fé. O coração aberto para Jesus, para acolhê-lo. E a frase, a sua vida também passa pelos caminhos da fé. Muitas vezes na catequese, quando a gente discute temas como esses, há às vezes uma falha da comunicação, né? E na catequese a gente começa a abrir a mente e o coração para a palavra de Deus e os sinais específicos nesses contextos, e a gente vai realmente adquirindo esses sinais, adquirindo todo esse contexto bíblico para que a gente sinalize de uma melhor maneira. Às vezes a gente não conhece alguns sinais bíblicos, não conhece sinais próprios da palavra de Deus, e é importante que a gente esteja inserido nessa catequese para que a gente possa aprofundar nesse contexto. E por que vocês criam um sinal para cada pessoa? Normalmente, isso já é próprio da cultura surda. Por exemplo, se eu vou chamar uma pessoa que está distante de mim, e aí como que eu vou saber que aquela pessoa especificamente que eu estou chamando? Né? Então, por isso que o surdo precisa de identificar cada pessoa com um sinal diferente, né? Porque senão, como cada um tem o seu nome, cada um também precisa ter o sinal. Por exemplo, esse sinal que é de uma pessoa, Felipe, por exemplo, se eu fizer esse sinal, o Felipe vai saber e vai vir até mim porque eu vou estar chamando ele. Então, para cada pessoa tem o seu sinal. E o nome da dedicada Maria é sempre lembrado com carinho. É muito significativo a gente estar vivendo aqui hoje a história da Maria. Quando eu cheguei na Pastoral do Surdo, uma das pessoas que me acolheram, porque eu não sabia nem fazer uma letra, nada, não sabia nenhum sinal, não sabia sinalizar nada. E a Maria era uma das pessoas que me acolheu e me deixou e me ensinou os primeiros sinais que eu aprendi. Então, a pessoa da Maria e os surdos, eles acabam ficando felizes quando encontram pessoas, missionários, pessoas que querem evangelizar, que entram no meio deles. Então, é muito bonito o que eles fazem também. Eles nos acolhem com o coração largo e muito aberto. Ela é uma pessoa que me ajuda muito. Às vezes eu tenho dificuldade em certas coisas, ela chega, me ajuda, me clareia. E eu agradeço a Deus pela amizade da Maria. A Maria é uma pessoa perfeita. Há um bom tempo atrás, quando nós nos conhecemos, ela foi minha professora de catequese, então eu aprendi muito com ela, tanto que o que eu aprendi com ela é que me fez hoje ser catequista. Então, por isso que eu falo que para mim ela é uma pessoa perfeita, eu vou sempre lembrar dela para o resto da minha vida. Mas ela não começou sozinha. O sonho da pastoral foi primeiramente semeado no coração de Claudete, parceira inseparável na missão de Maria. A Claudete é uma das fundadoras da Pastoral dos Surdos aqui em Belo Horizonte. E é uma parceira também, não é, Claudete, da missão da Maria. Conta pra gente como que você entrou na Pastoral dos Surdos, como que começou isso na sua vida? É uma coisa assim que a gente hoje não tem assim, como foi, porque as coisas de Deus assim hoje a gente entende que é um mistério. Só sei que eu comecei
Eu cheguei a Belo Horizonte, eu estava vindo de Curitiba, morei lá um tempo, e de repente eu me vi lá na PUC. Eugênio veio para falar para os seminaristas sobre uma pastoral que não existia em Belo Horizonte. E ele trouxe esse vídeo que eu falei anteriormente, do Dom Luciano, que falava que aqui em Belo Horizonte tinha ovelhas que não tinham pastor. Estes homens são surdos. A linguagem de sinais é a sua única maneira de se comunicar. O que estão dizendo? É triste. Estão falando sobre aquele homem na cruz. Nenhum dos dois aprendeu nada sobre ele. Queriam saber, mas não havia ninguém para lhes contar algo sobre o homem chamado Jesus. Milhares de nossos irmãos deficientes auditivos no Brasil desejam de coração conhecer Deus e seu Filho Jesus Cristo. E eu fiquei muito tocada, e eu falei, e agora? Aqui tem ovelhas sem pastor, não conhece nada de Jesus, que eles já tinham falado, não sabia quem era Jesus. A partir dessa fala, dessa imagem que tem no vídeo, eu falei, é impossível continuar, ser feliz assim. Até hoje eu fico emocionada. Isso tem quase 30 anos, né? E no dia seguinte, como eu tinha falado, eu precisava de procurar uma escola para trabalhar, eu estava vindo de outro estado, e eu cheguei lá no finalzinho da tarde. Aí cheguei, a diretora me recebeu e falou comigo assim, ó, as escolas da região, ela me mostrou o mapa, parece que tinham 4 ou 5. Você pode escolher uma dessas que você tem direito. Você é nomeada, concursada, ela falou umas coisas assim, você tem que escolher. Aí eu saí, subi a Rua Paracatu e dei de cara com a Igreja de São Sebastião. E entrei. Era 6 e pouca, a igreja estava vazia. Ajoelhei diante do Santíssimo e falei com ele. E agora, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Aí fiquei lá em oração, saí da Igreja de São Sebastião, atravessei a rua. Quando eu chego na esquina, eu vi um grupo de rapazes conversando com as mãos. Eu falei, uai, o que é isso? Fiquei sem saber, andei, fui até a esquina e olhei lá. Instituto de Deficiência da Fala e da Audição. Aí fiquei paralisada lá na frente. E chegando gente. A calçada ficou lotada de surdo. Aí eu fiquei encantada. Então essas são as ovelhas. De cara, olha para você ver, de cara. Conheci as ovelhas de cara. No dia seguinte, mal dei conta de tomar café, voltei para a delegacia de ensino. Aí já tinha escolhido a escola. Aí eu não sabia de nada, né? Aí chegou lá, a moça falou comigo assim, a senhora tem algum preparo, alguma coisa? Eu falei, nada, tem nada, só tem boa vontade. Não sei como é que eu ensinei os meninos catequese, foi a primeira turma de 4ª série. Vai eu lá, convidar Dom Valmor para celebrar a turma de primeira Eucaristia. Ah, gente! Dom Valmor chega, não deu jeito dele entrar. Tinha tanta gente, que para Dom Valmor chegar até onde era para celebrar, foi um problema. Dá licença, como é que você fala com o surdo? Você tem que empurrar ele. Dá licença, não podia falar, dá licença. Então foi difícil, ele entrou. E ele é muito grande, ele empurrava para cá, e ele empurrava para cá, e passou. Foi para a mesa. E para celebrar, mais um calor, e ele pingava, assim, né? Tudo fechado, porque não tinha ventilação. E a gente estava com aquele calor, porque estava muito cheio. Tinha gente sentada no chão, tinha gente atrás do altar dele. Ele não podia nem mexer, mas estava uma graça. Estava lindo. Menina, quando acabou a missa, ele falou comigo assim, nós temos que pensar num lugar melhor, esse aqui não está bom. Vocês vão para o Colégio Santa Maria da Nova Suíça. Tem, como é que chama a capela? Do Bom Pastor. Um bom pastor está atento às necessidades de suas ovelhas. A Pastoral dos Surdos também tem a sua mão ali conduzindo, né? No início da pastoral aqui em Belo Horizonte, o senhor participou muito ativamente, né? E até hoje, o senhor começou a estruturar a pastoral. Conta pra gente como que foi.
Desde que cheguei a Belo Horizonte como primeiro servidor, são 11 anos passados, eu tive a oportunidade de acompanhar as dificuldades, os desafios e os clamores dos irmãos e irmãs surdos. E nós tivemos essa oportunidade bonita de acompanhar, eu me alegro muito e é para mim muito consolador a estruturação da pastoral. E tudo fazemos dentro de nossas possibilidades para que ela cresça e todos aqueles que precisam e são destinatários desse trabalho tenham a oportunidade de vivenciar a sua fé, de se educar na fé e de se sentir participante e membro desta igreja viva. É tão bom poder caminhar com Deus por perto. E na caminhada de fé, o importante é a amizade. Caminhar lado a lado de quem nos apoia e nos leva a Deus. Então, quando Maria entrou, quando eu comecei lá no Francisco Sales, lembra, da noite, eu não podia ir sozinha. Aí eu procurei, como eu não tinha sinais, eu não tinha libras, eu fui procurar uma colega que tinha muitas lá. Muitas não, tinha algumas, que eu sabia que era católica. Então eu fui perguntando uma outra, você quer me ajudar? Eu tenho toda a programação, eu tenho toda a catequese, eu sou catequista, mas eu não tenho libras. Você vai comigo, nós duas? Teve gente que perguntou se o salário era bom. Não, tem que ter um bom salário, porque trabalhar dobrado à noite, disse, então não serve não. Até que chegou Ana Maria. Eu chamei, falei com ela que eu estava procurando uma professora lá que tivesse libras, para ir comigo na catequese, naquela turma da noite dos jovens. Aí ela me respondeu assim, como? Eu não conheço a Bíblia. Eu falei, então você conhece sinais, eu conheço Bíblia, então vamos trocar. Casou. Aí nós começamos, a primeira fala nossa foi essa. Não tem um momento da nossa vida que nós não estivéssemos juntas. Nenhum. Nessa vida toda, sabe? Ela teve uma vida muito difícil, não sei se você sabe, foi uma mulher guerreira dentro de casa, ela teve assim, uma vida que foi muito, sabe, assim, uma coisa assim, que hoje eu fico feliz dela estar sendo assim, porque ela merece. Essa mulher, ela morava em Santa Luzia e enfrentava marido bêbado dentro de casa, 2 filhos, trabalhando o dia todo, não tinha ninguém, ela trabalhando sozinha, assim, uma guerreira, não tem outra palavra. Eu nunca dei um passo, e nem ela deu um passo, nessa área, sabe, da catequese, da evangelização, nós duas separadas. Sempre fomos juntas, unidas pela fé. Ele quer te fazer feliz. Em casa, o testemunho de Maria não é diferente. Com grande luta e oração, ela enfrentou muitas tribulações na vida familiar. Então, a nossa infância, né, que quando nós tivemos conhecimento, tipo assim, caiu a ficha que mãe tinha esse problema, nós conseguimos adaptar tranquilamente com isso, entendeu? E na juventude, quando nós começamos a trabalhar, ela praticamente foi mãe e pai, né, para mim e para meu irmão. Mesmo eu tive um pai muito ausente, então ela teve que fazer as 2 funções, mesmo trabalhando e tal. E aí, uma coisa que ficou marcante também, que eu sempre falo, naquela época, né, e até hoje também, uma mãe tirar o filho do trabalho para estudar, entendeu? Isso ela fez comigo e com meu irmão, porque a gente tinha passado numa escola técnica, né? E essa escola, o período era diurno. Eu já estava trabalhando, ganhando o meu salário, todo motivado e tal. E eu fiquei assim, né? Mais querendo trabalhar e deixar o estudo em segundo plano. Ela não aceitava aquilo de jeito nenhum, como não aceitou, e exigiu que a gente largasse o trabalho e fosse para a escola, preocupasse com o nosso futuro. Isso aí foi muito valioso para mim, né, até hoje, na minha carreira, entendeu? Você definiria sua mãe com uma frase, com uma palavra? Como que você definiria? É paixão, né? Porque o orgulho que a gente tem, eu e meu irmão, com certeza. E a gente tá junto hoje, mesmo eu casado, eu tenho meus filhos, ela é apaixonada por meus netos.
E a gente se dá muito bem, deu graças a Deus. Meu irmão distante, a gente mora no mesmo bairro, próximo, entendeu? A gente está sempre em contato. E de ter superado todo um passado, né, que pela essa dificuldade que nós tivemos, tanto meu pai e pelo problema que ela teve, eu tenho muita paixão, muito orgulho de tê-la como mãe. Escutar é um dom de Deus. A surdez também é um dom de Deus. Faz parte do projeto de salvação que Ele escolheu para nós em favor da humanidade. Ora como pastores, ora como ovelhas, surdos e ouvintes seguem lado a lado na caminhada, porque a minha vida e a sua também passa pelos caminhos da fé. Deus te vê, não é indiferente a tua dor. Deus te entende, quer te envolver de amor.